Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para estudarmos mais uma lição da escola dominical. Graças a Deus, até que o Senhor tem nos abençoado, até que nós temos estado juntos e esperamos mais uma vez poder aprender na palavra do Senhor como viver melhor na sua presença, na verdade. Durante a semana nós já temos estudado alguns textos muito importantes no livro de João. Eu vou passar para vocês os versículos que eu escolhi como sendo aqueles versículos que me chamou a atenção. Sei que alguns irmãos também tiveram esse mesmo privilégio, e eu vou dizer o que eu separei. Na segunda-feira eu separei o versículo 38, João 1, 38, onde nós lemos assim: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, quer dizer, os dois discípulos de João, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Eu fiquei pensando, queridos, nesse versículo, esses dois discípulos querendo ir à casa do Senhor Jesus, querendo visitá-lo, onde assistes. E eles lhe deram um tratamento muito especial, chamando-o de mestre. Rabi quer dizer mestre. Eu fiquei pensando, ninguém vai numa casa, por exemplo, de um pintor, esses pintores de quadros artísticos, se não for com o interesse de apreciar a obra-prima daquele artista. Né? Ninguém vai na casa, por exemplo, de um músico e que não gostaria de ouvi-lo tocar algumas das suas músicas prediletas. E, portanto, da mesma maneira, ninguém vai na casa de um mestre se não for com o interesse de ouvi-lo. Deve ter sido isso que moveu o coração desses dois discípulos de João, que buscaram o mestre. Que nós também saibamos buscar o mestre nas horas difíceis da nossa vida ou nas horas boas, porque ele sempre tem algo para nos ensinar. Na terça-feira, João 1,45, eu separei esse versículo, onde nós lemos que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Que coisa importante, né? Esse Filipe, esse irmão Filipe, ele reconhece que Jesus era o filho de José, Jesus era aquele a quem os profetas haviam anunciado desde os tempos mais antigos. Na quarta-feira, João 2,5, nós temos aqui esta célebre palavra de Maria, né? A mãe de Jesus, ali naquela ocasião em que Jesus multiplicou a água, transformou a água em vinho, e ela fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Que confiança Maria tinha no filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele estava iniciando o seu ministério e a mãe de Jesus já sabia que ele teria algo diferente para apresentar. Na quarta-feira, portanto, esse versículo, na quinta-feira, João 2,16. E Jesus disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Olha o zelo do Senhor Jesus com a casa, com o templo. Não façais daqui casa de negócio. Como é triste saber que nos nossos tempos, né, muitos locais de culto estão se tornando lugares de negócio. Não podemos misturar as coisas. A casa do Senhor, ela é exclusiva para
nos reunirmos em adoração e também na divulgação da palavra do Senhor. Na sexta-feira eu separei João 2:24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Quer dizer, os que vendo os sinais que ele fazia, não criam no seu nome, porque Jesus conhecia todos. Então é interessante isso também. Muitas vezes as pessoas reclamam, eu não creio porque não vejo sinais. Mas isso não é a razão para crer, porque esses aqui viam os sinais e, no entanto, como diz aqui o Senhor Jesus, não criam nele. Então, os sinais não é condição para crer no Senhor. A condição é um novo nascimento, né? Como nós vemos na lição de sábado, João 3:3. A isto, quer dizer, as palavras de Nicodemos, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós temos aqui as condições para ver o reino de Deus, nascer de novo. Que o Senhor nos abençoe com estas leituras durante a semana. Nós tanto precisamos de aprender com o nosso Senhor, não é verdade, meus amados irmãos? Muito bem, nós agora vamos continuar, né, o estudo que iniciamos na semana passada sobre finanças com base na Bíblia. E dessa feita, nós vamos agora apreciar algo mais sobre esse tema chamado finanças. E hoje nós vamos especificamente ver nas Escrituras esse assunto, a administração. Nós vimos no texto que nós lemos que Jesus disse aos seus discípulos lá em Lucas 16:1, né? Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Isso faz a gente pensar que em todos os empreendimentos há necessidade de pessoas capacitadas para administrar o empreendimento. Quando é uma empresa pequena, o próprio proprietário, o dono, faz esse serviço de administrador. Mas às vezes, quando é uma empresa grande, já o proprietário já conta com a colaboração de outras pessoas para ajudar nessa tarefa. Então, a administração é algo muito importante no trato das finanças. Que finanças, assim, no sentido de todo o negócio gira em torno de obter resultados, e isso faz parte, então, de todo esse arcabouço de finanças, e a administração está inserida nesse contexto, né, de se alcançar os objetivos da empresa. Então, vamos observar um pouco sobre o que o Senhor Deus nos ensina sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 18, versículo 21, nós podemos observar que o Senhor Deus valoriza os homens que lhe são tementes. São homens de verdade que aborrecem a avareza, para que, assim como foi nos dias de Moisés, ele escolhe esses homens para lhes dar as tarefas de administradores, tá? Conforme nós vamos ver no texto de Êxodo 18, 21 a 22. Então, Deus capacita. Isso é muito importante. Deus capacita quem Ele quer. Olha só o texto de Êxodo, como está escrito na palavra, né? Disse o Senhor Deus: procura dentre o povo homens capazes. Então nós já entendemos que não são todos os homens, são homens capazes, homens tementes a Deus. Não é qualquer um homem que sejam tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza,
escolhido esses homens com essas qualidades, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, esse texto, ele é um texto até muito usado para exemplificar a importância do administrador escolher pessoas que estejam junto dele na condução do negócio, na condução da empresa. Aqui no caso, Moisés, ele era um grande administrador e ele precisava de pessoas junto com ele nessa administração. Aliás, essa foi uma ideia que o seu sogro lhe passou, porque ele observou que Moisés estava ficando muito sobrecarregado naquela tarefa de cuidar daquela multidão de judeus que estavam atravessando o deserto. E ele sugeriu essa descentralização de poder, ou de atividade, né? Melhor dizendo. E sugere, então, a criação desse grupo de homens que tivessem essas qualidades, tementes a Deus, de verdade e que aborreçam a avareza. Então, para sermos administradores, temos que ter estas virtudes, senão nós não vamos conseguir alcançar os objetivos, né? Então, em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, o Senhor Jesus nos mostra o trabalho de um administrador. Lá nós vimos que Moisés escolheu pessoas para auxiliá-lo na administração. E aqui o Senhor Jesus nos ensina o trabalho de um administrador. Quando ele diz aqui, né? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Olha só, que coisa interessante, né? O Senhor Jesus aqui ele está passando uma belíssima lição de uma boa administração. Uma boa administração ela tem que se ater nesses 3 itens muito elementares, primários, que é um planejamento, quando ele diz aqui, quer construir uma torre, quer dizer, isso é uma ideia que nasce, é uma ideia que é trabalhada para construir a torre. Segundo, ele fala que senta e calcula quanto vai custar, isso significa elaborar um orçamento, não sair construindo de qualquer jeito, sem saber se tem ou não recurso, né? Para ver se tem dinheiro. Ele mesmo disse, para ver se o dinheiro que tem lá é suficiente. E depois, então, parte para a execução. Olha, 3 itens básicos que o Senhor Jesus aqui está passando para nós, que queremos ser administradores, que queremos aplicar bem os recursos que o Senhor tem nos confiado, tá? Então fica, vamos dizer assim, essa orientação do Senhor Jesus nesses princípios básicos de administração. Vamos ver se a gente memoriza esses 3 itens, e daqui para frente eles vão acompanhar o nosso raciocínio. Planejamento, orçamento e execução. 3 momentos distintos. O planejamento, quando nasce a ideia,
E quando nós trabalhamos essa ideia num ambiente de pensamento, depois no papel, e assim a gente vai desenvolvendo essa ideia do planejamento. E o orçamento é quando se faz uma tomada de preço do custo daquele empreendimento para ver se realmente há condição ou não. Uma vez que fizemos o planejamento, estamos cientes do que queremos, fizemos o orçamento, temos os recursos para exercer, para executar esse empreendimento, então nós partimos então para a terceira etapa, que é a etapa da construção da execução, né? Então, o administrador precisa ater-se, então, a esses 3 princípios básicos na realização de um projeto. Eu já falei, mas vou apenas deixar de uma maneira assim mais didática para que fique bem gravado. Primeiro, planejamento, né? Planejamento. Segundo, orçamento. Senta e calcula quanto vai custar. Nada de fazer as coisas muito atarrudada, muito na corrida. Senta e veja quanto você vai precisar. Tá? E terceiro, então, parte para a execução desse projeto. Assim que a palavra nos ensina, né? Assim que o Senhor nos orienta nas nossas áreas de planejamento. Agora, eu quero deixar um aviso muito solene, muito claro, estou falando como servo de Deus. Nunca inicie um projeto sem consultar o Senhor. E durante a execução, ore sempre, pedindo capacitação. Somente Deus é capaz de capacitar totalmente o homem para qualquer tarefa. Não sei se eu consigo enfatizar isso. Nunca tome qualquer decisão sem antes orar ao Senhor. Por mais simples que seja, ore ao Senhor, para que Ele lhe oriente como fazer, como deve agir. Tá? Porque é assim que o Senhor requer de nós, tá? Que façamos tudo em sintonia com a sua vontade. Eu sempre tenho procurado, ao longo da minha vida, agir dessa maneira, né? Se eu vou comprar um carro, por exemplo, ou qualquer coisa, uma máquina, ou até roupa, qualquer coisa que precise comprar, eu sempre peço a Deus a orientação primeiro, o que eu devo fazer, tá? Para não fazer nada que não seja antemão aprovado por Ele. Dessa semana eu estava conversando com um jovem que quer comprar um carro. O primeiro carro que ele vai comprar, ele está eufórico com a ideia do carro, mas eu logo disse para ele, você ora ao Senhor, busca ao Senhor para ver se é essa a vontade dele. Certo, meus irmãos? Orar ao Senhor. Vamos observando nas Escrituras como Deus escolhe as pessoas. Ele escolhe pessoas capacitadas para fazer, para exercer a administração. Eu tenho um outro texto que eu quero deixar com os irmãos, que é lá de Êxodo, capítulo 35, versículo 30, até o versículo 1 do capítulo 36, porque aqui nós vamos observar que Deus capacita o homem para qualquer tarefa. Você pode dizer, mas eu não tenho, desculpa, eu não tenho capacidade. Não, todos nós estamos sujeitos a ser capacitados pelo Senhor. E vamos ver então o que Deus, como agiu na vida desses 2 homens do passado. Diz lá o texto, né? Êxodo 35, 30 a 36, 1. Disse Moisés aos filhos de Israel,
Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele é Iolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, meus queridos irmãos, na obra do Senhor, ou na obra secular, onde nós estivermos, não há separação entre, como se costuma dizer, entre o santo e o profano. O crente é sempre santo em tudo que se faz. Nas tarefas diárias também nós temos que aplicar os princípios bíblicos, aqueles princípios que o Senhor tem nos ensinado. Assim, eu sempre entendo, nós não devemos dividir, separar. De dia eu sou crente, de noite eu sou mundano. Não tem isso, ou vice-versa, né? De dia eu sou mundano e de noite eu sou crente. Não, temos que ser cristão 24 horas por dia, e por isso nós temos que estar, como diz ali, o Espírito de Deus enchendo-nos de habilidade, de inteligência e de conhecimento, tá certo? Então nisso nós vamos agora ver, né, como diz o texto, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre. Até a mais engenhosa e a de bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a de tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenho. Assim trabalharam Bezalel e Aioliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo o turno que o Senhor havia ordenado. Volto a dizer, nós, os servos de Deus, temos que estar com a nossa vida integral nas suas mãos, tá? Seja na área dos trabalhos normais durante o dia, durante a semana, seja nos trabalhos na igreja, sempre temos que estar focados na vontade do Senhor, recebendo do Senhor a orientação para tudo quanto temos que fazer. Vamos pensar então, meus queridos, mais um pouquinho mais. Eu estou insistindo nesses 3 itens, né? Vocês já observaram. Vamos pensar novamente nesses 3 princípios que um administrador precisa ter-se, conforme nos ensinou o Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 14, né, versículos 28 a 30, na execução de um projeto. Já falamos planejamento, orçamento e execução. Vamos, assim, um pouquinho mais detalhado, falar de planejamento. Já falamos no início, já comentamos, mas vamos tocar um pouco mais nessa tecla do planejamento. Se um de vocês quer construir uma torre, tá? Olha, sempre quando nós vamos fazer qualquer coisa, o que deve passar pela nossa mente vai ser como fazer, né? Por exemplo, vamos pensar numa viagem. Ninguém deve sair, eu vou viajar de hoje para Minas de qualquer jeito. Primeiro tem que pensar em que estrada eu vou trafegar, qual é a condição do veículo que eu vou usar. Eu vou de automóvel próprio, ou vou de ônibus, ou de que eu vou. Então, isso é uma questão de planejamento, de procurar pensar em tudo. Eu vou fazer uma viagem de quantas horas? 8 horas, 10 horas? Eu vou fazer um descanso no meio da viagem? Enfim, isso faz parte de planejamento, tá?
O planejamento é exatamente uma antecipação de tudo que poderá acontecer no decorrer da execução de um projeto. E para isso é preciso pensar então em todos os detalhes. Eu coloquei a figura de uma pessoa aí com um desenho, para dar uma ideia mais ou menos, né, do que vem a ser esse, essa ideia do planejamento. É muito importante anotar, fazer desenhos e tal, para facilitar a compreensão da ideia do projeto. O segundo passo é o orçamento, né? Como diz o Senhor Jesus, senta, fica em pé porque senão cansa, senta, calcula quanto vai gastar para ver se o dinheiro vai ser suficiente, tá? E nesse de sentar é preciso fazer anotações. E eu coloquei até em letras vermelhas aí, olha, quando você for anotar, faça anotação bem detalhada, desconfie da sua memória. Por melhor que ela seja, não confie nela. Escreva o seu orçamento. Você vai precisar disso, daquilo outro, quanto custa e tal. Faça isso, isso vai te ajudar. Dá um pouco de trabalho, sim, mas é o que vai te trazer resultado. Às vezes você, no final da obra, vai ver que teve um ganho, né? Porque agiu com sabedoria no orçamento. Você pesquisou preços, não comprou logo da primeiro fornecedor, você escolheu marca, não comprou marca que estraga logo. Então, isso faz parte do orçamento, né? A pessoa tem que ter essa habilidade que as escrituras nos ensinam. Então, sempre anotando. Pega um papel, uma caneta, um lápis e faça uma planilha, escreva. Eu tenho certeza de que você vai se sentir bem mais animado a executar um projeto depois que você tiver ideia do orçamento. E o terceiro item nós já temos visto, mas é a execução. O Senhor Jesus disse, né? Se você não fizer isso, quiser não fizer o orçamento, não fizer o planejamento, você vai até começar a obra, vai conseguir colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E fica muito desagradável, né? Alguém, ainda mais tendo, vamos dizer assim, tendo conhecimento de Deus, alguém que é conhecido como um servo de Deus, começa uma obra e para no meio do caminho. Por quê? Porque não obedeceu os ensinos bíblicos do orçamento, não conheceu os ensinos bíblicos do planejamento. Tá? Jesus é que está dizendo, não pôde terminar a construção porque faltou esses devidos cuidados. Né? Isso é muito interessante, saber cuidar, fazer com atenção, para não chegar no final da obra. Felizmente, essa foto aí, ela mostra uma obra que não está parada. Mas nós temos muitas obras, principalmente obras públicas, quando a gente viaja, que elas estão pela metade, ou até, né, sendo destruídas pelo tempo, porque estão paradas, não executaram, não terminaram, melhor dizendo. E isso, quando se dá com recursos públicos, é uma vergonha, porque o prejuízo não é da pessoa que fez a obra, o prejuízo é do povo, né, das pessoas que contribuem para a construção daquele projeto. Agora, quando o dinheiro é da própria pessoa, aí talvez ele tome até um pouco mais de cuidado, né? Mas nós temos que ser fiel em todas as áreas da nossa vida, né, irmãos? Nós precisamos ser fiéis em todos os momentos da nossa vida. Nós não podemos apenas ser fiéis nos nossos interesses. Nós precisamos estar prontos para ser fiéis em todas as áreas.
Então, eu quero deixar esse assunto e abordar alguns itens como cuidado na execução do projeto, cuidados com a questão do desperdício. Tá? Todo projeto ele precisa ser feito com boas medidas. Tá? Não adianta comprar um material que você não vai usar ou comprar uma quantidade que você vai acabar estragando porque vence o prazo. Então, cuidado com o desperdício. Outro item importante para um cristão é saber usar as ferramentas de trabalho, né? Uma boa ferramenta economiza muito o serviço. Imagina você, um lavrador que vai para o campo, leva uma enxada cega, né, toda mal encavada, né, e o serviço não rende. Agora, se ele leva uma enxada bem cavada, amolada, o serviço vai render muito mais. Eu estou dando um exemplo de uma enxada, mas pode ser qualquer outro tipo de ferramentas, até mesmo na cozinha, as ferramentas bem adequadas ou bem cuidadas, elas ajudam muito a execução de um projeto. E a questão também de poupança, né, da poupança, da economia, vamos assim dizer, né? Poupança aqui no sentido de procurar fazer com que aqueles valores gastos não sejam desperdiçados, né? Não sejam jogados na lata do lixo, como se costuma dizer, né? Então, meus irmãos, nós gostaríamos de deixar com vocês nessa manhã esses itens. Nós vamos ficar por aqui, que são... depois, no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse item de poupança, quando nós avaliarmos aqui a questão prática que eu aprendo com as formigas, e você também naturalmente há de aprender com as formigas. Mas vamos deixar isso para a próxima lição, né? Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, aos queridos irmãos, pela paciência e carinho também. Eu tenho recebido de alguns irmãos incentivo para trazer um assunto tão, assim, tão novo para nós, às vezes até